Glória a Deus. Meus irmãos, boa noite. Vocês estão bem? Todo mundo aí na presença de Deus? É isso aí. Vamos sentar. Vamos sentar em nome do Cristo. Fico feliz de tê-los aqui, feliz de estarmos aqui, para mais uma vez ouvirmos a palavra do Senhor. Amém, meus irmãos? Glória a Deus. Se você ainda não desligou o seu telefone, desligue, por gentileza, tá bom? Caso você já tenha desligado, muito obrigado. Ou pelo menos coloque-o aí no modo silencioso ou no modo avião, tá bom? E eu quero que você já abra a sua Bíblia lá no Antigo Testamento, no livro de Ezequiel. Vamos lá? Ezequiel capítulo 3. Livro do profeta Ezequiel. Vocês acharam? Ezequiel capítulo 3, a partir do 16. Podemos ler? Amém. O texto diz assim: E sucedeu que, ao fim de 7 dias, veio a palavra do Senhor a mim, dizendo: Filho do homem, eu te dei por atalaia sobre a casa de Israel, e tu, da minha boca, ouvirás a palavra, e os avisarás da minha parte. Igreja, olha só, toda pessoa que ela se entregou a Jesus, toda pessoa que reconheceu a Jesus como seu único Salvador, essa pessoa então, ela deixou de ser apenas alguém criado por Deus, e essa pessoa então passou a ser filho de Deus, ou filha de Deus. E o que acontece? Quando passamos a ser filhos de Deus, se cumprindo então o que diz João 12, lembra o que diz João 12? Todos quantos o aceitaram, deu-lhes o poder aqui é direito, tá? De serem feitos filhos de Deus. Então todas as pessoas que já fizeram isso se tornaram o quê? Filhas de Deus, quando se entregaram de fato ao Senhor. Aí, como filhos, espiritualmente falando, nós agora temos direitos. Mas ao mesmo tempo que um filho tem direito, ele também tem o quê? Deveres. E é justamente na hora de executarmos os deveres que às vezes estamos aí sendo reprovados como filhos. Quando se fala de direitos, nossa, a pessoa é amém atrás de amém. Agora, quando se fala de deveres, aí muitos estão esbarrando. E dentre os deveres de um filho de Deus, de uma filha de Deus, é propagar a palavra desse Deus. É fazer com que a palavra de Deus passe adiante. E é justamente nesse ponto que, repito, às vezes estamos falhando. A grande questão é o seguinte, o texto que nós acabamos de ler mostra o quê? Deus levantando o profeta Ezequiel. E o Ezequiel, ele foi levantado dentro de um cenário, dentro de um contexto, onde o povo do Senhor estava no cativeiro egípcio, no cativeiro babilônico. E eles foram parar lá pela própria desobediência.
Então Ezequiel vai conscientizá-los que eles estavam ali justamente por culpa deles. E que eles tinham que mudar de vida, eles tinham que ter uma outra conduta. E quando Deus o levanta, Deus fala: Ezequiel, você vai ser atalaia para esse povo. Ou seja, você vai ser aquele que vai entregar a eles a palavra que eu mandar. Por isso que ele, o Ezequiel, ele tinha que primeiro fazer o que, irmãos? Ouvir a palavra do Senhor. Porque a grande questão é que ninguém tem como passar a palavra do Senhor à frente, se primeiro essa pessoa não parar para ouvir. Inclusive está ali na tela ainda, ó. E tu, está lá no texto, ó. Da minha boca, Deus falando, ó. Ouvirás a palavra. Qual palavra? A dele, a de Deus. E os avisarás da minha parte. Então ele, o Ezequiel, ele tinha que parar para ouvir. Ele tinha que ter a palavra na sua vida, para que ele pudesse ser ali esse porta-voz da palavra, e levar essa palavra a todos aqueles que estavam ali, perdidos nos seus dias. E nós, como filhos de Deus, nós temos esse dever, gente. É onde entra o dever de um filho de Deus: não guardar apenas a palavra para si, mas ser de fato um propagador dessa palavra, para que assim como ela, como ele, se tornou um filho de Deus, outros também venham o quê? Se tornar. Então esse dever, ele é cabido a nós. Mas automaticamente, se eu tenho esse dever de propagar a palavra, então eu tenho que parar para fazer o quê? Ouvir a palavra que provém de Deus. E muitos estão menosprezando isso. Infelizmente, muitas pessoas estão fechando seus ouvidos em relação à palavra de Deus. Muitos não estão mais preocupados em parar para ouvir a palavra de Deus. E isso jamais pode acontecer, nem comigo, nem com você. Pelo contrário, gente. Você quer ver uma coisa? Muitos estão perdendo o hábito de congregar. Congregar faz parte. Congregar é essencial. Congregar é necessário. Ah, pastor, não, mas eu estou acompanhando pela televisão. Eu acompanho as programações, né, pela internet, através das mídias. Eu acompanho pelas rádios. Ó, tudo isso é lícito, tudo isso é bom, tudo isso vai agregar na sua vida. Mas nem o rádio, nem a internet, nem a televisão substitui o lugar sobre o qual você está. A Bíblia Sagrada diz que pessoas vinham de longe para poder ouvir os ensinamentos de Jesus. Elas tinham o prazer de saírem, melhor dizendo, de onde estavam e comparecerem ali diante do Mestre para poder ouvir os seus ensinos e para poder ali, ó, estarem cheios dessa palavra. Por isso que eu digo para você, irmão, o dia que você começar a perder o desejo, o querer de estar no culto, na casa de Deus, congregando, é bom você ligar o sinal de alerta. Por quê, pastor? Porque é sinal de que espiritualmente falando você não está bem, irmão. É igual a história da febre. A febre não é doença, mas a febre, entre aspas, é um sinal que o corpo emite para falar para você que alguma coisa no seu organismo não está o quê? Não está bem, não está legal, irmão.
Então a febre é um sinal. Peraí, vai averiguar o que é, porque isso não está certo. Então quando a pessoa começa a perder o desejo de estar no lugar onde a palavra é pregada, onde a palavra é anunciada, onde ela tem comunhão com os irmãos, onde ela se une com os outros irmãos, para que unidos possamos de fato ser um corpo, um problema já está surgindo na vida dela. Por isso que não podemos perder o hábito de congregar, para que venhamos ouvir a palavra, para que venhamos ser cheios dela, e automaticamente cheios dela, teremos condições de repassar a outros, teremos condições de ser ali, porta-voz, boca de Deus para as pessoas. E olha, gente, quantas pessoas estão se perdendo, quantas pessoas estão caminhando a passos largos para a destruição. E detalhe, gente, destruição eterna. Alguém tem que alertar essas pessoas do seu caminho de erro. Alguém tem que alertar essas pessoas que elas estão caminhando para o precipício. E detalhe, muitas dessas pessoas às vezes estão debaixo do mesmo telhado que nós. Essas pessoas muitas das vezes carregam o mesmo sangue em suas veias. Para ficar mais fácil entender, essas pessoas muitas das vezes fazem parte da sua família. São pessoas que, se não forem alertadas, partirão para uma eternidade de dor, de sofrimento, de destruição. Detalhe, eterno, não é passageiro. Então Deus levanta o Ezequiel para ser esse atalaia. Você tem que ser o atalaia do seu lar. Você tem que ser o atalaia onde você trabalha. Você tem que ser o atalaia onde você estuda, irmão. Você tem que ser o porta-voz da palavra, para que por meio dessa palavra, aqueles que estão caminhando para a destruição venham ser alertados. Inclusive o próprio Deus fala disso, na continuação do texto. Olha o que ele diz aqui, versículo de número 18, quando eu disser ao ímpio, certamente morrerás, não o avisando tu, não falando para avisar o ímpio acerca do seu caminho ímpio, para salvar a sua vida, aquele ímpio morrerá na sua maldade, mas o seu sangue da tua mão, o que, igreja? O requererei. Irmão, vamos ler de novo, com calma, pausado, tranquilo. Olha só, quando eu disser ao ímpio, Deus está falando, certamente morrerás. Aqui já existiu o que? Uma sentença de morte. Não o avisando tu. Quem é o tu? Nos dias lá, era ele, Ezequiel. Nos nossos dias, é eu e você. Não o avisando tu, não falando para avisar o ímpio acerca do seu caminho ímpio, para salvar a sua vida, aquele ímpio morrerá na sua maldade, mas o seu sangue da tua mão o requererei. Então olha onde entra aqui, a responsabilidade e o dever. Lembra que eu falei que como filhos temos direitos, mas ao mesmo tempo temos o quê? Deveres. Olha aqui o dever, olha aqui a responsabilidade. Então Deus ele fala, a responsabilidade de avisar o ímpio do seu caminho de impiedade, essa responsabilidade é de vocês. Irmãos, vamos entender uma coisa, toda pessoa, quando ela vem ao mundo, ela já vem sentenciada à morte, irmãos. Por isso que a Bíblia diz, que por um homem, o pecado entrou no mundo. E pelo pecado, o que, gente? A morte.
Qual homem a Bíblia Sagrada está se referindo? A Adão. Vamos entender aqui uma coisa, ó. Presta atenção. Antes de Adão pecar, tá? A essência da vida estava ali, ó, junto dele. Todos que descendessem de Adão nunca iriam experimentar a morte, porque não existia a morte. A essência da vida estava ali. Mas quando Adão peca, desobedecendo a Deus, então o pecado automaticamente trouxe junto a morte, a condenação. Então, da vida passamos para a morte. Então, todos que descendem de Adão, quando eles nascem, já nascem com essa natureza de morte, ou seja, de condenação. Mas para mudar essa situação de morte, o Senhor Deus enviou quem? Jesus, para que nós saíssemos da morte e por meio dele tivéssemos o quê? Vida. Irmão, as pessoas só deixarão a morte se elas tiverem um encontro com Jesus. Mas como elas terão um encontro com Jesus se ninguém anunciar Jesus para elas? Como que o ímpio vai deixar o seu caminho de impiedade se os conhecedores da verdade não aparecerem? Aí mais uma vez eu repito, é aonde entra o nosso dever, a nossa responsabilidade. Até porque, meu irmão, se você vê alguém num caminho da impiedade e você ignorar, não fazer nada para alertar aquela pessoa vai se perder. Mas Deus vai cobrar de você. Vai cobrar de mim, vai cobrar de nós. Irmãos, nós não podemos ser improdutivos. Nós temos que levar pessoas a Cristo. Esse é o nosso papel. Fazendo aqui uma associação, vou nem pedir para você abrir a Bíblia, até porque o texto é conhecido. Lembram da parábola dos talentos? Lembram? Aí em Mateus 25 você lê. Não só em Mateus, mas como no Evangelho de Lucas também. Ali o Senhor Deus, tá? É representado por um patrão, por um senhor. Aí aquele patrão, ele chega e ele vai se ausentar por um tempo, e ele confia a sua riqueza nas mãos de 3 dos seus funcionários, dos seus servos. Aí ele chega lá para um, confia 5 talentos, que era uma moeda monetária da época. A outro ele confia 2 talentos. Aí ao outro ele confia 1. Aí ele fala, ó, vou me ausentar, mas eu volto. E eu vou voltar para prestar contas. Irmãos, ó, o Senhor Jesus subiu. Subiu ou não subiu? Voltou aos céus, para o lugar da onde ele veio. Lembram disso? O mesmo Jesus que subiu, ele próprio garantiu que ele ia fazer o quê? Voltar. E ele vai voltar para prestar contas, irmãos. Assim como aquele senhor, como aquele patrão da parábola voltou, Jesus vai voltar. Aí quando o patrão voltou, ele chegou lá e aquele que tinha recebido 5 talentos, negociou, gerou mais 5. O outro que recebeu 2, foi lá, negociou, gerou mais 2. Aí o Senhor disse para eles, ó, servos bons. Ele falou individualmente, mas eu estou colocando os 2 juntos, tá? Mas ele disse, ele chegou para aquele que gerou mais 5 e falou, ó, servo bom e fiel. Aí falou para o outro que gerou mais 2, servo bom e fiel. Mas para aquele que recebeu 1 só, o que ele fez? Ao invés de negociar, tentar gerar mais 1 talento, o que ele fez? Cavou um buraco, colocou ali a moeda e cobriu com a terra. Ele falou, é melhor eu esconder do que perder. Quando o Senhor veio, ele foi lá, desenterrou, pegou a moeda e devolveu justamente da forma como ele recebeu. E qual foi a sentença?
O Senhor olhou para ele e disse: mau e negligente o quê? Servo. Qual foi o erro dele? Qual foi o pecado dele? Ser improdutivo. Irmãos, nós não podemos ser improdutivos. Nós temos que levar outras pessoas a Cristo. Nós temos que fazer com que os ímpios abandonem o seu caminho de impiedade. E isso não vai acontecer pela obra do acaso, não. Claro que você tem que fazer isso com sabedoria, na direção de Deus, até para não ser aquele crente chato que ninguém suporta estar perto. Você tem que saber agir. Você tem que ser aquela pessoa sábia, inteligente, que sabe falar na hora certa, no momento certo, mas é aquela pessoa que quando a oportunidade aparece, olha, ela vai lá e mostra a verdade para quem está ali acorrentada, aprisionada no erro. E esse deve ser o nosso papel, gente. Essa é a nossa responsabilidade, nós não podemos fugir dela, não. Vamos aproveitar que o ano está acabando. Mês que vem já está aí, batendo na porta. Domingo agora já é o quê? Dezembro, meu pai do céu. Esses dias eu chegava aqui, já é dezembro. O tempo está passando, irmão. Esse ano de 2024, quantas pessoas ouviram o Evangelho, ouviram as boas novas, através de você, da sua vida, das suas cordas vocais, do seu bom exemplo, do seu bom proceder? Quantas? Não podemos, irmãos, ser improdutivos. Hoje você está aí com Jesus, salvo. Te dá ou não te dá uma tranquilidade, irmão, você estar com Jesus? Sim ou não? Irmão, dá tranquilidade. Por quê? Porque se acontecer alguma coisa com você, daqui a pouco você está no céu com Jesus. Igual hoje mesmo, logo pela manhã, estava ali mexendo no telefone, resolvendo umas coisas. Aí chegou uma mensagem de um irmão, de uma das igrejas que eu passei. O irmão falou assim: ô pastor, bom dia. Pastor, o senhor lembra do fulano? E quando vem com esse negócio, lembra do fulano, tipo assim, você já sabe o que aconteceu. Lembra do fulano que sempre só atendia ele no final do culto? Pois é, pastor, morreu essa madrugada. Infarto fulminante. Irmão, não dá tempo nem de sentir dor. Não dá tempo nem de falar ai. Ai, já foi. Não dá nem tempo, né, pastor? Imita. Ainda foi. Irmão, numa fração milimétrica de segundos, irmãos, a pessoa vai para o estado eterno. E aí? Então, quantas pessoas precisam ouvir da palavra? E às vezes, somos omissos. Agora, se você fizer a sua parte, fica tranquilo. Se você é aquela pessoa que é usada por Deus para propagar a palavra de Deus, fica tranquilo. Por que eu digo isso? Por causa disso daqui, ó. Continua fazendo a leitura agora no 19. Mas, se avisares o ímpio, ou seja, você fez o teu papel, mas se avisares o ímpio, e ele não se converter da sua impiedade e do seu caminho ímpio, ele o quê? Morrerá na sua maldade, mas tu livraste o quê? A tua alma, ou seja, a sua parte você fez. Então, irmãos, Deus nos chama, Deus nos levantou para sermos esses que têm o prazer de falar de Jesus,
de pregar a vida, pregar a salvação. Mostrar para a pessoa, vou repetir, tá? Com sabedoria, com inteligência. Mostrar para ela, ó, o seu caminho de impiedade. Você faz a sua parte, o Espírito Santo faz a parte dele. Que é convencer a pessoa do pecado. Agora o que nós não podemos fazer é sermos o quê? Omissos. Ficarmos o quê? Caladinho. Achando que a obra do acaso é que vai mostrar a verdade para essas pessoas. O acaso nem existe, irmão. Então nós temos que fazer o nosso papel. Até porque você hoje é salvo, mas você tem que entender que através da sua vida com Cristo, outras pessoas também têm que se salvar. Eu lembro que uma vez, numa outra igreja que eu dirigi também, tem um irmão que eu levantei ele e falei: irmão, a partir de hoje você, um obreiro, falei, a partir de hoje você vai ser responsável pelo evangelismo da igreja. Eu via que ele era para frente assim, sabe? Eu via que ele era proativo, né? Gente proativa é bom, irmão. Que é melhor você frear do que ter que empurrar. E ele era esse tipo de pessoa. Eu falei para ele, fulano, então a partir de hoje você vai cuidar do evangelismo. Aí ele ficou todo feliz. Feliz? Nossa. Aí no próximo culto ele chegou lá cheio de apostilas assim, sabe, de evangelismo. Não fechava nem o braço assim, cheio de apostila. Aí ele, ô pastor, eu queria apresentar para o senhor aqui uns projetos que eu tenho, umas estratégias para evangelização. Aí eu falei, é mesmo, irmão? É. Ele falou, já tem até um slogan. Eu falei, eita, pô, calma, até um slogan já tem. Aí ele dizendo assim, pastor, olha que frase, ó, pastor, quem é salvo quer salvar. Eu falei, rapaz, um camarada. E é pura verdade, irmão. Porque quem é salvo, ama, irmão, anseia em ver outras pessoas também o quê? Se salvando, gente. Isso tem que arder dentro de você, dentro de mim. Você não pode passar por um lugar, ver ali vidas e mais vidas se perdendo e achar que está tudo bem. Não está nada bem não, irmão. É dever de todo aquele que é filho. Nós somos filhos, existe dever, não é só direito não. Jesus disse, ide por todo mundo e pregai o quê? O evangelho. É o que é cabido a todos nós, em nome de Jesus. Amém? Glória a Deus. Vamos orar. Fique de pé.